E aí ele vai dizer a frase que é a base do budismo, que diz: o caminho é o caminho do meio, não é de excesso nem de falta. Existe um caminho do meio. Se no castelo eu tinha tudo o que eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria, como alguns de nós fazemos, eu quero comer o chocolate daquela loja, eu atravesso a cidade, viajo 100 quilômetros para pegar. E o contrário, eu não vou comer aquele chocolate, não vou comer porque eu fiz voto de não comer o que eu tenho vontade de comer. Não é nenhum desses extremos, existe um caminho, o caminho do meio. Então nós temos o nosso príncipe, que vivia cercadinho no seu castelo, só vendo o que era bonito e agradável. E ele ouviu uma canção que falava de dor, de dificuldade, de problemas que ele nunca tinha ouvido falar. E ele foge do castelo algumas vezes. Vai encontrar a velhice, a doença e a morte. E quando ele encontra a velhice, é uma velhice de uma pessoa que está sendo empurrada na rua. Uma pessoa que tem dificuldades fisiológicas, dores, desconfortos, e que não é tratado como eram tratados no castelo. Por exemplo, o Tiago, o neto do professor Hermógenes, né? Quando ele me encontra, ele põe a mão no meu calcanhar e põe na cabeça, porque esse é o gesto na Índia que se faz em respeito aos que vieram antes de nós. Quando eu respeito alguém, eu digo que o seu calcanhar está na minha cabeça, você está acima de mim e eu respeito você. E assim ele for educado, mas ele vê esse senhor na rua que foi pedir uma fruta para uma banca de frutas e o comerciante estava irritado, de certo não vendeu nada, e dá um empurrão nele, que nem algumas pessoas fazem com moradores de rua. Sai para lá, vai embora. Não me atrapalhe, não tenho nada para te dar. E ao ver isto, ele se comove. Mas ele se comove não a ponto de dizer: eu quero criar um abrigo para moradores de rua, para pessoas idosas. A reflexão que ele tem é: eu vou ficar velho. A juventude é passageira. É sim. Ela passa tão rápido, é bonitinho. Quando a gente tem 19 anos, não pensa que um dia terá 70, ou se pensa, não sabe o que é ter 70, agora eu estou com 70, é gostoso, é diferente, é bom, não é ruim, mas é diferente. E ele tem essa percepção, a juventude é passageira. Ele volta para o castelo tem festas, dança do ventre, com as meninas lindas, ele é casado, tem um filhinho, ele está no céu. Ele é inteligente, ele é rico, ele é bem tratado, ele é bem dotado. Tudo que um ser humano pode dizer para ser feliz, ele tem. Mas ele começou a se questionar sobre o sentido da vida, ou como diz Nietzsche, os sentidos que possam ter a vida. Começou. Aí não tem mais graça a festa. Ai, a festa. Aí ele sai de novo. Ele vai encontrar a primeira velhice, ele vai encontrar a doença. Imagine na Índia, 2.600 anos atrás, se até hoje na Índia tem hanseníase, com a pessoa com os dedinhos brilhadinhos, que eu tive lá e vi. Sem narizinho, sem dedinho, né? Aqui no Brasil a hanseníase está quase que completamente controlada. Quando aparece algum caso, temos o remédio. O remédio foi descoberto em 1947. Eu não esqueço porque é o ano que eu nasci. Então descobriram o remédio para hanseníase. Hanseníase tem cura, não é transmitida assim de olhar para o outro. Quando falava assim, Jesus cuidou dos leprosos. Cuidou porque não pegava mesmo. Não é porque era mágica, porque lepra, que é hanseníase, não se fala mais lepra, porque aquele parece um leproso, não, porque era uma coisa feia, não é. É uma doença e ela não se transmite como os outros pensavam que se transmitia, né? Então nós temos uma coisa aí que ele vai ver essas doenças e ele vai falar: eu posso ficar doente. Eu não vou criar um hospital. Ele podia ter pensado: vou fazer um hospital para os doentinhos. Mas a reflexão que ele está tendo é muito profunda. Ele diz assim: eu posso ficar doente. Meu bebê pode ficar doente. Meu pai, meu tio, meu avô. Todos nós podemos ficar doente. A saúde não é permanente. Estados de saúde e doença podem se alterar. Qual o sentido da vida? A pergunta está lá, queimando. E ele sai mais uma vez. Ele sai sempre escondido. Se ele sai como príncipe, vão pôr bandeirinhas na rua, né? Ele sai contra a morte. Morte na Índia é cremação ao lado do rio Ganges, né? Então ele assiste uma cremação. Eu assisti uma cremação
em Varanasi, e é muito legal. Eu acho que todos nós devíamos assistir. Tem gente que não gosta, né? Tem um professor, meu amigo, Marcos Rojo, quando ele leva as pessoas para a Índia, ele não leva mais para Varanasi, ele levava. Mas que as pessoas ficam muito impressionadas. Então ele resolveu que não leva mais. Mas é legal. Porque a gente não pensa o que é a morte, né? Então quando uma pessoa morre na Índia, eles põem numa macazinha assim de bambu e vai levar até as escadarias do rio Ganges. E ali jogam 5 vezes água na boca, que são os 5 elementos que formam a vida, né? Madeira, água, ar, vento, terra, né? Joga os 5. Depois disso vai fazer uma pira crematória, uma fogueira, que tem uma maneira certa de fazer. Quem é mais rico ou de uma casta superior tem uma fogueirinha melhor, a madeira nobre. O mais pobrezinho tem a madeira mais vagabundinha. Quem é mais rico e especial de uma casta tem um lugar no crematório para os especiais. E os outros, conforme a casta, vai ficando no lugar mais inferior. E aí, quem conhece muita gente, aqui tem corbéis de flores, não é? Corbéis de flores, lá não. Aqueles panos bonitos que tem Shiva, conhecem? Uns panos coloridos e tal, aquilo é para cobrir defunto. Quanto mais amigos tem, mais paninho em cima tem, né? E aí o filho mais velho, mulheres não podem entrar no crematório, porque nós mulheres somos loucas. Nos atiramos em cima da pira, queremos morrer juntos. E porque houve casos assim, as mulheres foram proibidas de entrar no crematório, só entram homens, que são mais capazes de controle. E o filho mais velho, ou um sacerdote, ou algum homem da família, vai acender a chama do crematório no fogo de Shiva. Eu imaginei o fogo de Shiva. Vocês imaginam uma tocha assim bonita? Sabe o que era? Tinha uma casinha, assim, de tijolo, pintadinha de branco. Ali em cima tem 2 pedacinhos de carvão em brasa, com foguinho. Você entra num quarto assim, que está cheio de palha. Você pega um punhadinho de palha e molha no fogo de Shiva, que os brahmanes mantêm aceso por mais de 5.000 anos. Ou seja, está sempre aceso aquele foguinho, mas são carvõezinhos assim. Aí ele acende, passa 5 vezes em volta do corpo da pessoa morta, que está deitadinha ali, e nos pés põe o fogo. E aí começa a queimar. Em 2 horas a gente derrete, vai derretendo assim, pá. Sobram os ossinhos que são varridos. Aí tem uns homens que ficam na beira do rio Ganges com uma peneira, peneirando, porque, né, pode ter sobrado alguma coisa útil. E eles vivem de peneirar aquilo que pode ser reciclado. Então você imagine o nosso príncipezinho, que foi criado num castelo, que disseram para os pais dele, não deixe ele ver nada que incomode, porque senão ele vai querer ser monge, e nós não queremos que ele seja monge. Ele tem que ser político, rei, governador, lutador. Então o pai afastou tudo que pudesse levá-lo a questões sociais e reflexivas sobre a existência. Não vai pensar sobre isso. Vai se divertir, vai cantar, vão fazer piada, vão beber um pouco, né? Não vão pensar na vida, porque isso cansa. Pensar dói. Mas ele foi pensar. Não teve jeito que ele pensou. E ele encontra a morte. Quando ele está voltando, ele pensa, meu pai vai morrer, eu vou morrer, meu bebê vai morrer. Todos morremos. Para que serve a vida? Tem sentido essa história? Tudo que a gente faz um dia acaba queimado, vira nada. Para que serve isso? E aí então, o nosso menino, ele vê um renunciante que chama um sadhu. Uma pessoa que se veste de forma diferente, tem um cabelo diferente, é um renunciante aos valores mundanos. E ele resolve que ele vai renunciar. Então ele foge do castelo à noite, ele deixa o que é difícil de deixar. Uma esposa que ele ama, um filho recém-nascido que ele adora, e o reino, a sua posição como sucessor ao reino. Ele diz, eu preciso entender o que é vida-morte. O que nós estamos fazendo aqui, para que serve? E ele vai se encontrar com um grupo de yogis. E ele vai praticar yoga por 6 anos. Ele é um aluno muito dedicado. Yoga naquela época moravam juntos à beira das árvores, filosofavam. Uma coisa que não existe no Brasil, é filosofias da Ásia. E isto precisa entrar nas nossas universidades.
Nos Estados Unidos, onde eu morei, onde eu comecei a minha prática, existem cadeiras de filosofias orientais nas grandes universidades, em todas elas. E muitos desses professores vinham praticar meditação conosco na nossa comunidade zen budista de Los Angeles, que depois se espalhou por todos os Estados Unidos. Então é uma coisa que nos falta aqui, que existe no Canadá, que existe na Europa, que existe nos Estados Unidos, que existe na Austrália, mas que no Brasil ainda não entrou. E ela é muito rechaçada e muitas vezes não acolhida por medos de cultos religiosos que têm mantido a hegemonia no Brasil e que não querem ser ameaçados por outros pensamentos que podem contradizer as suas crenças. Então nós temos um problema histórico de uma razão pela qual outras tradições, tanto espirituais como filosóficas, são barradas aqui no Brasil. Mas chega um momento que nós, brasileiros, precisamos expandir a nossa consciência e saber que há outras filosofias e outras maneiras de pensar a vida. E uma delas é esta, que é do budismo. Ele vai encontrar a velhice, a doença, a morte, um renunciante, ele renuncia o que é difícil de renunciar e vai ficar com um grupo de yogis. E chega um determinado momento, ele chega ao seu professor e disse: eu preciso de práticas mais extremas, tem alguma coisa em mim que ainda está travado, eu quero fazer as grandes práticas ascéticas. E o professor o abençoa e diz: vai. E ele então vai fazer práticas, por exemplo, de não comer quando tem fome, de não dormir quando tem sono, de não beber quando tem sede. E o que acontece? Ele faz isso também por outros 6 anos. E um determinado dia ele percebe que ficou mais fraco e não mais sábio. Ele tropeça e cai, está fraquinho. E aí ele vai dizer a frase que é a base do budismo, que diz: o caminho é o caminho do meio, não é de excesso nem de falta. Existe um caminho do meio. Se no castelo eu tinha tudo o que eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria, como alguns de nós fazemos, eu quero comer o chocolate daquela loja, eu atravesso a cidade, viajo 100 quilômetros para pegar. E o contrário, eu não vou comer aquele chocolate, não vou comer porque eu fiz voto de não comer o que eu tenho vontade de comer. Não é nenhum desses extremos, existe um caminho, o caminho do meio. Ele vai se sentar em zazen, em meditação. Sentar-se em zen. Zen quer dizer meditar. Ele sentou-se para meditar. E passa uma pastora, pobrezinha, que ficou muito pena daquele ser esquelético, sentadinho ali, todo frágilzinho. A única coisa que ela tem é arroz doce. Ela oferece para ele arroz doce com as especiarias da Índia, cravo, canela. Ele come. Os companheiros dele de práticas ascéticas falam: haha, filho de rei assim mesmo, fraquinho, não aguentou. Não vamos mais falar com ele. Isso não acontece às vezes conosco. Fazemos algumas escolhas e nossos amigos, parentes, questionando, bravos, dizem: não falamos mais com essa pessoa. Vamos obrigá-lo a pensar como nós. Se está saindo desse caminho, não fale mais comigo. Você não é mais minha filha, não é meu filho, não é mais meu amigo, não é mesmo minha mulher. Fazem isso. Fizeram isso com ele. Mas ele disse: eu vou me sentar até encontrar a resposta. E ele se sentou em Zen. A origem do Zen é o Buda histórico Shakyamuni. Ele ficou sentado, segundo a nossa tradição, os pesquisadores da Universidade de Komazawa, no Japão, que são considerados o maior centro de pesquisas budistas do mundo. Atualmente, países ricos investem em pesquisa. Japão investe em pesquisa. Os pesquisadores da Universidade de Komazawa são considerados os grandes pesquisadores do budismo e vêm monges de toda a Ásia estudar no Japão, em Tóquio, em Komazawa. É uma universidade da nossa escola Sotoshu. Eles descobriram então que esta era uma situação que estava acontecendo. Já esqueci o que eu estava falando.